Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Eu sei que você tem sido tocado pela presença dEle também na tua casa. Nós fomos totalmente impactados pela presença dEle agora. Eu estava pensando um pouco no que eu ia falar, e o Espírito Santo falou no meu coração: esquece tudo e só saiba que você é um filho amado. Só saiba que eu te amei, que eu te escolhi, que quando você estava perdido eu te purifiquei, eu te chamei de novo para o meu propósito. E eu quero falar isso especialmente para você que está nos assistindo. Você é um filho amado. A palavra fala em Efésios 1 que o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi eleito nele. Deus, Ele te escolheu, e tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Então você foi feito com um propósito. Você foi feito com um propósito de ser amado, de ser filho. Um filho que reflete a glória do Pai. Eu vou convidar você que está na tua casa a fechar os seus olhos. Você que está aqui também. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença, papai. Nós te agradecemos pela tua glória, pelo teu amor que nos purificou, Jesus, pelo teu amor que nos salvou. Espírito Santo, tu és totalmente livre nesse lugar, papai. Tu és totalmente livre, toma o teu lugar. Obrigado pela tua presença que já está aqui, mas nós convidamos, aumenta a tua presença, Jesus. Arranca realmente tudo que existe do nosso coração e coloca aquilo que é eterno. A tua palavra fala que o nosso Deus é como um fogo consumidor. Nós te convidamos, Jesus, a queimar tudo aquilo que é abalável, para que somente aquilo que é inabalável permaneça, Jesus. Somente aquilo que é eterno. Eu sinto de falar para você que você é digno, porque Ele te fez digno. Ele te fez digno do teu propósito, Ele te fez digno do teu trabalho, da tua família. Ele te fez digno de ser um pai, porque Ele te fez digno de ser um filho. E se você terminar de ver esse vídeo, você pode esquecer tudo que eu vou falar, você pode esquecer todas as músicas que a gente cantou, mas se você sair desse vídeo se sentindo amado e amando mais a Deus do que quando você começou, isso já valeu a pena. Esse é o nosso primeiro mandamento: amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E é tudo isso que nós queremos fazer. Eu vou convidar você que está na tua casa, a abrir comigo em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça, você e eu fomos salvos, só que essa graça ela só se tornou disponível mediante a fé. Eu quero falar para vocês hoje algo que Deus tem colocado no meu coração, que é principalmente essa segunda parte do versículo, mediante a fé. Então, Jesus ele morre numa cruz pelos pecados de toda a humanidade, e isso é graça. Você é salvo pela graça, porque Jesus morreu no teu lugar. Só que mediante a fé você tem acesso a essa graça. Então eu comecei a clamar para Deus algumas semanas atrás: Deus, eu quero encontros maiores com a tua glória. Eu quero encontros maiores com a tua presença, encontros maiores com a tua face. Eu quero ver coisas que eu ainda não vi. E Deus ele falou no meu coração: filho, eu vou fazer tudo isso com você, só que primeiro eu preciso aumentar a tua fé. Eu quero expandir a tua fé para que você tenha acesso de glória ainda maior. E aqui fala que nós recebemos a graça, só que é mediante a fé que nós temos acesso à graça. Então, visualizando, eu imagino que a graça é como se fosse uma chave. A fé é uma chave que abre uma porta chamada graça. Então Jesus ele morreu por todas as nossas enfermidades. A palavra fala em Efésios 1 que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já temos tudo.
Mas pela fé, é como se a gente colocasse uma chave numa porta chamada graça e a gente consegue trazer para nós aquilo que já existe. Porque Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, quando a gente começa a olhar para essas coisas com a perspectiva de Deus, a gente consegue atrair essas bênçãos, atrair a presença de Deus. Sabe, teve lugares que Jesus passou, o próprio Deus na terra, Ele andava fazendo milagres. E quando Ele vai para Nazaré, as pessoas começam a falar, mas esse não é o filho de Maria, o filho de José, o irmão de Tiago? Eles começam a olhar para Jesus, algo que era eterno, mas eles começam a olhar para Jesus nas circunstâncias que eles conheciam. Eles começam a olhar Jesus de uma maneira terrena. E a palavra fala que Jesus, Ele não pôde fazer muitos milagres ali. E não quer dizer que Jesus não era poderoso para fazer milagres, não quer dizer que Jesus não tinha unção para fazer milagres, é porque onde não existe uma atmosfera de fé, simplesmente o reino não consegue se manifestar. O reino se manifesta de acordo com a medida da nossa fé. Então, quando Deus fala para mim e para você, filha, eu quero te mostrar coisas maiores, eu quero te levar a um encontro de glória ainda maior, tudo bem, glória a Deus por isso. Só que primeiro eu preciso ampliar a tua fé, para que você consiga receber aquilo que eu quero te entregar. Sabe, Deus, Ele é na nossa vida do mesmo tamanho da nossa fé. Jesus, Ele, certa vez, eu acho que é Mateus 9, se eu não me engano, está na Bíblia. Mateus 9, Jesus, Ele está passando e 2 cegos, eles viram para Jesus e falam assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aí Jesus fala assim, vocês creem que eu posso curar vocês? Então seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Jesus, a própria cura, a cura de Deus, o Filho de Deus, Ele está passando, só que Ele fala assim, eu sou a graça, só que para você me acessar, você precisa da fé. Então quando você coloca essa fé nessa fechadura e você abre essa porta, você tem um encontro com a cura. Eu quero falar isso principalmente para os teus sonhos hoje, principalmente para aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu fui muito abençoado com uma palavra da Zoe essa semana. Eu vou roubar uma revelação dela aqui. Espero que ela não fique brava. Romanos 4. Romanos 4, a partir do versículo 18. O qual, em esperança, creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Isso aqui é sobre Abraão. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Cara, certíssimo. Ele tinha certeza total que mesmo ele sendo velho, Deus, ele era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Isso me lembra de uma palavra em Romanos também 9 ou 10, que fala assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é como se um dia Abraão estava na terra dele e ele ouve uma palavra. Abraão, eu vou te fazer pai de nações. E quando ele ouve essa palavra, a fé vem por ouvir, então ele ouve essa palavra e algo começa a ser gerado no coração dele. Um sonho começa a crescer. Ao ponto de que, mesmo ele envelhecendo, mesmo ele tendo ficado velho, a cada ano que ele passava, ele cria com mais convicção de que aquilo seria realizado. E, sabe, Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando Abraão ele tinha fé de que ele seria um pai de nações, é como se ele tivesse todos os bens do mundo, ele falava, cara, eu entrego tudo isso, se eu pudesse apostar, eu aposto tudo isso que eu vou ser pai de nações. Porque eu tenho certeza, independente das circunstâncias, independente de que eu tenho 100 anos, independente do ventre de Sara, eu tenho certeza que isso vai se cumprir. Porque eu ouvi uma palavra foi liberada dos céus, essa palavra tocou meu coração, e não importa o que as circunstâncias estejam dizendo, eu tenho fé.
Eu tenho convicção que um dia essa palavra vai vir à tona, porque Deus ele chama as coisas que não são como se já fossem. E Abraão ele se fortalece nisso, dando glórias a Deus. E o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo isso. Sabe, imagina por 100 anos, um cara esperar uma promessa e toda vez que ele olha para o corpo dele, ele olha para a mulher dele, envelhecida, ele fala glória a Deus. E mais um ano passa, ele fala glória a Deus. Mais 365 dias passam, ele fala glória a Deus. Glória a Deus. E toda vez que ele entregava essa circunstância terrena e momentânea para Deus, Deus ele colocava uma fé que era eterna no coração dele. E ele era fortalecido. Deus ele quer me levar, ele quer te levar para um encontro de glória ainda maior, só que ele quer fortalecer a nossa fé. E quando eu ouvi esse versículo, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, eu era pequeno, a minha avó é da Assembleia, e ela me levava nos cultos, e ela me falava muito essa palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ficava imaginando que, tá bom, então eu vou para o culto, eu vou sentar naqueles bancos, e quando o pregador começar a falar a palavra de Deus, eu vou ter fé. Quando alguém falar para você uma palavra de Deus, quando alguém liberar uma palavra de Deus para você, você vai ter fé. Só que ouvir a palavra de Deus é algo constante. Sabe, Abraão era um amigo de Deus. Então a todo momento você está ouvindo aquilo que Ele tem para você. Sabe, pensa nas pessoas que mais têm fé que você consegue imaginar. Hoje, Heidi Baker. Um pouco mais antigamente, Kathryn Kuhlman. As pessoas que mais têm fé são aquelas que são mais apaixonadas pela presença. Elas simplesmente amam tanto a Deus e passam tanto tempo com Jesus, que eles começam a crer nas mesmas coisas que Jesus crê. Eles passam tanto tempo com Deus, que Deus ele começa a liberar os sonhos dele para essas pessoas. E elas começam a realmente acreditar em tudo o que Jesus está falando, em todas as promessas. Mateus 14, fala que os discípulos estavam em um barco, e estava uma tempestade, eles começam a ficar amedrontados. Quando eles veem Jesus, na verdade eles acham que é um fantasma, que é um espírito. Então Pedro olha para Jesus e ele fala assim: Jesus, se és tu, deixe-me ir até ti. E Jesus fala assim para Pedro: Pedro, vem. Então a paixão que Pedro tinha por Jesus impulsionou Pedro a sair daquele barco e ter um encontro com Jesus. Sabe, Pedro ele era tão apaixonado por Jesus, que ele falava: Jesus, não importa se você está nas águas, não importa onde o Senhor estiver, eu quero ir até ti. Se és tu, deixe-me ir até ti. Então a paixão pela presença, a paixão que Pedro tinha pela presença, fez com que Pedro recebesse aquela palavra de Jesus, que era: filho, vem. Então Pedro ele simplesmente abandona o barco, ele sai para fora, ele começa a andar sobre as águas. Deus tem me falado muito de uma geração que anda no sobrenatural de Deus, mas é simplesmente uma consequência de uma geração que é apaixonada pela presença. São homens e mulheres que vão ser tão apaixonados por Jesus, que aonde Jesus estiver, Ele vai falar: vem, essas pessoas vão ir atrás de Jesus. Sabe, Jesus vai estar na Cracolândia, querendo libertar os viciados, e essas pessoas vão olhar para Jesus e vão falar: Jesus, se és tu, deixe-me ir até ti. Então Jesus libera uma palavra e essas pessoas correm atrás de Jesus. Abre comigo em Êxodo 33. Eu quero falar para você que se o sonho que você tem no seu coração, ele for impossível de ser completado, significa que é um sonho de Deus. Se o sonho que você tem no seu coração não é um sonho impossível, é porque você não precisa da presença dele. Deus ele vai te dar um sonho tão impossível, um propósito tão impossível, que você vai simplesmente ser desesperado pela presença de Jesus, que você não vai conseguir nada sem a presença dele. Então eu quero que você se alegre com os sonhos impossíveis hoje. Êxodo 33,
versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O Espírito Santo começou a colocar no meu coração como esse jovem, ele era apaixonado pela presença de Deus. Israel tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas. E Moisés, com certeza, entre essas 3 milhões, ele era a pessoa mais importante. Então Moisés, ele arma aquela tenda fora do arraial, porque as pessoas um dia recusaram a presença de Deus. Eles falaram assim: Moisés, fala tu conosco que ouviremos, mas não fala Deus conosco para que não morramos. Então por isso Moisés, ele prepara uma tenda fora do arraial. Ele vai para a tenda, tem um encontro com Deus, e Josué vai junto com Moisés. E a palavra fala que como se as pessoas ficassem no arraial olhando para a tenda. Eu imagino as pessoas esperando o que vai acontecer. Tipo, qual que vai ser a próxima direção de Moisés para o povo? Para onde que a gente vai? Quando que a gente chega em Canaã? Nós precisamos saber o que Moisés vai trazer. E a palavra fala que Moisés falava com Deus face a face. E ele voltava para o arraial. Só que Josué não se apartava da tenda. Ele era um jovem totalmente apaixonado pela presença de Deus. É como se ele falasse: Moisés, eu sei que você é o líder, eu sei que você é o nosso pai espiritual, eu sei que Deus vai te usar para nos liderar para Canaã, só que eu não posso abandonar a presença de Deus. Eu sou tão apaixonado pela presença de Deus que pode ir, Moisés, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui na presença de Deus. Josué não estava pensando em realizar grandes milagres, ele não estava pensando em fazer grandes coisas, em ser o próximo líder, ele só estava querendo ser apaixonado pela presença de Deus. Ele amava a presença de Deus. E o que eu quero falar para vocês hoje é que um dia Moisés morre, e a palavra de Deus vem para Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Agora eu estou te levantando para ser o próximo líder. E eu fico imaginando, é como se Moisés morre e Deus ele fica olhando para Israel, tipo olhando para baixo. E agora, quem que eu vou levantar para ser o próximo líder? Ele fala: tem um jovem que ele era simplesmente apaixonado pela minha presença. Eu vou levantar Josué. Porque não é porque o cara opera no sobrenatural. Não é porque ele é o super ungido, tudo bem, ele é super ungido, mas é porque um dia ele ficava na tenda. Quando Moisés saía, ele era apaixonado pela minha presença. Sabe, Moisés um dia, Deus dá uma estratégia para Moisés. E Moisés ele envia 12 espias para espiar a terra de Canaã. Ele fala: vê como é que é a terra, vê realmente se a terra é boa, se a terra mana leite e mel. Eu quero que você se situe e comece a colocar isso na sua vida. Imagina que é Deus mostrando o sonho que Ele tem para você. Ele fala: filho, olha para esse sonho, analisa esse sonho, analisa esse CD que você vai gravar, analisa essas nações que você vai ir, analisa os livros que você vai escrever, e depois você volta, filho, e me conta. Então esses 12 espias, eles vão para Canaã, eles espiam, e depois de 40 dias eles voltam. E todos os 10 espias, 10 dentre os 12, eles falam: não, a gente não pode habitar naquela terra, porque ela realmente mana leite e mel, é um propósito muito bom, é um destino muito bom, mas ela está cheia de gigantes. As cidades são fortificadas e a gente não vai conseguir entrar lá. Só que eu quero que você abra comigo em Números 14. E você olhe comigo o posicionamento de Josué. 14:2, vamos do começo. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para que cairmos a espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
dos que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Então, quando aqueles 10 espias eles se posicionaram contra uma promessa de Deus, Deus um dia tinha liberado uma palavra para Moisés. Antes de Moisés, Deus já tinha liberado uma palavra para Abraão. Só que 12 pessoas vão espiar essa promessa, e eles voltam, só que 10 eles falam: essa promessa é muito impossível. Esse sonho é tão distante. Sabe? Ver a minha família salva é tão distante. Ou ver o Brasil sendo mudado é tão distante. Ou ver a política da nossa nação sendo mudada é tão distante. Ou ver as crianças e mulheres saindo da prostituição é tão distante. Vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para o Egito e para o cativeiro, porque a gente não vai conseguir chegar. A gente vai morrer no caminho. Começa a pensar na palavra de Deus, as palavras que foram liberadas para você e para a nossa nação. Só que essas 10 pessoas que recusaram a promessa são pessoas que eles não conheciam a Deus da maneira que Josué conhecia. Sabe, a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, naquele tempo em que Josué estava totalmente apaixonado pela presença de Deus, ele ouvia as coisas de Deus. Ele simplesmente olhava para as coisas. E quando ele olhava para Canaã, ele não via gigantes, ele via o leite e o mel, ele via a promessa. É como se, imagina você na sua casa, você olhando para a política, para a corrupção do Brasil, você não vê uma política corrupta. Você vê uma resposta. Sabe, você olha para a rua, você não vê prostitutas, você não vê viciados, você não vê mendigos, você vê filhos e filhas. Era isso que Josué estava vendo. Sabe, quando Marta ela fala para Jesus: Jesus, Lázaro morreu. Jesus fala assim: Marta, se creres verás a glória de Deus. Deus está levando a nossa nação, Deus está levando os nossos jovens, os nossos universitários para um lugar muito grande. Sabe, eu realmente creio que a Canaã, que aquelas promessas que foram liberadas sobre o Brasil anos atrás, elas vão ser completadas. Só que Deus está falando para nós hoje: se creres verás. E o primeiro passo para acreditar é você passar tempo na presença de Deus. Porque a glória de Deus acompanha aqueles que amam a presença. Para terminar essa passagem em Números 14. Aqui Josué e Caleb ainda estão falando: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Eles estão falando: não olhem para as circunstâncias, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então toda a congregação, eles ameaçam, eles na verdade ficam com vontade de apedrejar Josué e Caleb, porque aquilo que eles estavam falando era um absurdo. Porque eles eram homens de fé. E quando eles se posicionam debaixo de uma promessa, a glória de Deus aparece. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida que você é um cara, você é uma mulher, você é um homem que vai carregar a presença de Deus. Você vai carregar a glória de Deus. Só que primeiro você vai crer. Você vai passar tanto tempo com Ele que você vai ser apaixonado pela presença. E você vai simplesmente acreditar naquilo que Ele está falando. Sabe, o Senhor começou a colocar no meu coração uma das características muito fortes que eu sinto da geração de Josué. É porque Moisés, ele tira o povo do Egito com um cajado. Ele coloca o cajado no Mar Vermelho e o mar se abre. E todo aquele povo ele passa, eles se livram da escravidão. Só que eu quero te falar uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Quando a geração liderada por Josué, eles cruzam o Rio Jordão, já não é com um cajado de um homem, mas é com os pés dos sacerdotes. Em Apocalipse 1, fala que Jesus nos amou e nos fez como reinos e sacerdotes. Então você é um sacerdote. Eu sou sacerdote.
O sacerdote é aquele que no Antigo Testamento ele entrava no Santo dos Santos para ter um encontro com a presença de Deus. Você é um cara que através do sangue de Jesus, você pode ter um encontro com a glória e com a presença de Deus. Você é um sacerdote. Então, Moisés ele liberta o povo do Egito com um cajado. Ele coloca um cajado no mar e o mar se abre. Só que quando o povo do Egito, os judeus, me desculpa, eles atravessam o Rio Jordão. Aquele rio se abre com os pés dos sacerdotes. O que eu estou querendo dizer? É que essa geração de Josué vai ser uma geração que vai ter tanta fé. Sabe quando Jesus fala que os discípulos fariam obras maiores? Sabe, não vai ser uma geração de um apóstolo, uma geração de um homem de Deus que vai pregar e todo mundo vai ficar escutando aquele cara até o próximo domingo, mas vai ser uma geração que por onde eles passarem, eles vão dividir as águas. O que é fé? Porque aqueles sacerdotes, eles não esperaram o mar se abrir para eles colocarem o pé. Eles simplesmente pisaram na água. Eles não ficaram olhando, será que eu piso, será que eu não piso? Eles pisaram e quando eles colocaram o pé naquela água, a água se abriu, o rio se abriu. Você é uma pessoa que vai abrir o rio de Deus aonde você estiver. Você vai liberar o sobrenatural aonde você estiver, porque você é um sacerdote. Eu sinto muito forte no meu espírito que vão ter pessoas assistindo esse programa que vocês têm um sonho de estudar, fazer uma universidade, só que vocês não têm recurso. Eu sinto de falar para vocês darem um passo de fé, para receber aquilo que Deus tem para vocês. Para terminar, eu queria só ler um versículo, na verdade, fica em Isaías 54. Foi como Deus começou a falar isso para mim. Essa passagem foi quando Ele começou a colocar no meu coração. Eu comecei a olhar para algumas circunstâncias da minha vida e aquilo começou a roubar a minha fé. E eu quero ler Isaías 54:1 para vocês. Canta, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveres dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. E amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Sabe, essa passagem, Deus ele fala para estéril cantar, ela se alegrar antes mesmo dela ter um filho. Isso é fé. A fé é quando você está se alegrando por algo que você ainda não recebeu. Sabe por quê? Porque o presente é simplesmente um detalhe perto da presença. Tudo bem, Deus ele pode dar um filho para uma mulher estéril, assim como Ele fez para Ana. Só que o que é isso perto da presença de Deus? Sabe, então Deus está falando, estéril, canta, se alegra. Você ainda não teve filho, mas canta. Você ainda não teve filho, mas amplia o lugar da tua habitação. Você ainda não teve nenhum filho, mas a tua posteridade possuirá as nações. Era assim que Abraão fortalecia a fé dele. Era simplesmente olhando para a palavra de Deus, olhando para a promessa de Deus, e ele se fortalecia naquilo. Sabe, ele olhava para uma promessa, ele falava, Deus, ele me escolheu para ser um pai. Só que eu tenho 100 anos. Aonde eu vou acreditar? Eu vou acreditar nas circunstâncias ou eu vou acreditar na palavra? Sabe, essas pessoas, os sacerdotes que vão se mover no sobrenatural de Deus, são aqueles que vão se apegar na palavra. Da mesma maneira que Pedro vem. Então Pedro foi, andou sobre o mar. Eu quero orar isso sobre a sua vida hoje. Eu vou convidar a banda para tocar mais alguma música, não sei se eles tinham pensado nisso. Começa a colocar as circunstâncias de Deus, as circunstâncias na verdade terrenas,
Começa a colocar tudo isso nas mãos de Deus. Fecha os teus olhos, você que está na tua casa. Começa a entregar todos os teus sonhos para Ele. Todas as dificuldades. Tudo aquilo que você tem passado. E eu vou te convidar a cantar. Da mesma maneira como a palavra fala em Isaías: canta, ó estéril, aquela que nunca teve filhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, papai, pela tua presença. Nós te agradecemos porque a tua presença é muito maior do que qualquer tipo de presente, Jesus. Nós te agradecemos porque a tua presença é muito maior do que qualquer promessa que o Senhor pode nos fazer. Eu peço que o Senhor nos ensine a sermos como Josué, papai. Jovens apaixonados pela sua presença. Jovens que não vão abrir mão da tua tenda, Jesus. Jovens que vão passar tempo contigo apaixonados, Jesus. Deus, que o Senhor possa liberar a tua palavra sobre as nossas vidas. Eu oro para cada sonho, cada pessoa que tem um sonho na sua casa. Eu oro para que o Senhor, para que você venha se apegar na palavra de Deus, para que você não venha olhar para as circunstâncias, mas olhar para os sonhos que Deus te entregou, assim como Abraão, assim como José, que você possa ser simplesmente fortalecido na presença de Deus. Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela tua presença. Nos ensina a te amar mais e mais, Jesus. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém.